Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos com uma nova edição do programa Conheça o Espiritismo, o encontro com o Espiritismo. E o que é o Espiritismo? E nós hoje voltamos com esta nova edição, hoje que é o dia 13 de novembro de 2021, que é uma produção, como nós sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E quando nós falamos em Espiritismo, e falamos que o Espiritismo é uma religião séria, uma filosofia séria, e que trata dos assuntos da alma, dos assuntos do espírito, com muita seriedade, e respeitando os espíritos, as almas dos mortos. E algumas pessoas perguntam o que é que se entende por reunião espírita séria, o que é que se entende por isso? Muita gente pergunta. Ora, as reuniões espíritas, em geral, elas são sérias, em decorrência da seriedade do Espiritismo, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, e é a ciência que estuda os mistérios do mundo invisível, do mundo dos espíritos, do mundo dos desencarnados. Esse é o Espiritismo. E quando se fala em reunião séria, são sessões, qualquer que ela seja, com o nome de Espiritismo, que se estuda as obras de Allan Kardec, elas são sérias. Por quê? Porque não se faz sessões espírita, qualquer que ela seja, por curiosidade, nem por passatempo, e muito menos por diversão, porque não se diverte com as almas dos mortos, com as coisas sérias, e o Espiritismo cuida das coisas da alma, do espírito encarnado e do espírito desencarnado, mostrando que a vida aqui na Terra é o fruto da reencarnação de espíritos desencarnados. Quando morremos, passamos para o mundo espiritual, aguardamos lá, para depois retornarmos em um outro corpo, em uma outra matéria, através de um corpo novo de uma criança, que se chama a reencarnação. Então o Espiritismo, tratando dos assuntos de uma forma geral, as reuniões são sérias, os estudos são sérios. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma doutrina séria, e todas as reuniões espíritas obedecem a essa seriedade. Não se faz, voltamos, sessões espíritas para atender à curiosidade de ninguém, e nem se faz sessões espíritas por passatempo, e muito menos por diversão, para se divertir com as sessões. Isso não existe no Espiritismo. Quem condena o Espiritismo alegando esses erros, condena levianamente, sem conhecer o Espiritismo, porque o Espiritismo é sério, e todo o trabalho do Espiritismo é com seriedade. E às vezes, e nós vamos atender aqui a uma pergunta de um cidadão que estuda o Espiritismo há muito tempo, e ele então tem alguma dúvida e pergunta o que é que o Espiritismo diz dos alienígenas. O que são os alienígenas? São seres que habitam em outros mundos mais elevados do que a Terra e que visitam o nosso planeta desde a fundação do nosso planeta. Há bilhões de anos que esses seres de outros mundos, pertencentes a outras galáxias, vêm nos visitar até mesmo para nos ajudar-nos aqui na Terra. E também levando em consideração, apenas para esclarecimento, que um dos fundamentos básicos do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados, porque ninguém vai ter
o orgulho, nem a vaidade, nem a pretensão de acreditar e de aceitar que somente o planeta Terra tem o privilégio de ter uma humanidade, tendo em vista que esses alienígenas, que são habitantes de outros planetas, que nos visitam através das naves espaciais, eles pertencem a outras humanidades. Isso nos leva à conclusão pelo Espiritismo e fortalece ainda mais. O Espiritismo não precisa, mas em nosso ponto de vista, fortalece ainda mais o fundamento do Espiritismo, da pluralidade dos mundos habitados, mostrando que nós não estamos sós no espaço, não estamos sós no universo, nós não estamos sós. E um dos fundamentos do Espiritismo é justamente a pluralidade dos mundos habitados. E esse fundamento do Espiritismo vem sendo, como dissemos, confirmado. Vem sendo confirmado. Se os cientistas do mundo inteiro, os astrônomos, não tivessem tanto preconceito, recorreriam ao Espiritismo, que o Espiritismo confirma aquilo que Jesus ensina no Evangelho: na casa do meu Pai há muitas moradas. O Espiritismo confirma esse ensinamento do Cristo e traz de volta esse fundamento que foi ensinado por Jesus, e Jesus também não criou, apenas ele repetiu o que desde o começo da humanidade se ensina: a existência de infinitas humanidades, irmãs nossas, aqui da Terra, existentes em outros mundos, pertencentes a outros sistemas solares, que existem em galáxia infinita pelo espaço sideral, pelo planeta. E de modo que o Espiritismo está sendo confirmado também pela ciência, pela astronomia, pelos astrônomos, também nessa parte de que os alienígenas são seres habitantes de outros mundos. E o Espiritismo até que vai além. O Espiritismo diz que existe planos dentro de planos no universo, onde habitam outros seres etéricos, etéreos, não materiais, mas com a forma humana, mas etéricos, não são de matéria como nós. O Espiritismo desdobra e vai mais além, também dizendo que existem colônias em que habitam espíritos, são habitações de espíritos que viveram aqui na Terra e viveram em outros mundos, que habitam em diversos planos do mundo espiritual, planos paralelos do mundo espiritual. E mostra também o Espiritismo que aqui na Terra a humanidade material é visível, mas existe a humanidade invisível, que é a dos espíritos que pertenceram à Terra e que agora habitam neste novo mundo, que já é conhecido de todos nós, apenas retornamos. E que Allan Kardec também nos ensina que a todo instante há emigrações de espíritos reencarnados para o mundo dos desencarnados e imigrações da outra humanidade desencarnada para o mundo material. É uma permanente, como diz Kardec no livro A Gênese, confirmado pelos espíritos superiores. Há uma permanente emigração e imigração dos dois mundos, o da matéria para o espiritual, o etérico, e do etérico para o material. E assim é o que ensina o Espiritismo. Aprova os alienígenas, aprova a tecnologia muito mais avançada do que a tecnologia da Terra, dos alienígenas, dos seres de outros planetas, que nunca deixaram de nos visitar
e também de nos auxiliar no progresso moral, físico, espiritual da nossa humanidade terrestre, da nossa humanidade aqui na Terra. E de maneira que esta é a visão do Espiritismo, que é a ciência que observa, estuda, pesquisa os dois mundos, o mundo dos espíritos, revelando os mistérios do mundo invisível, e também o mundo material, explicando todas as coisas, lançando mão das leis da natureza, que o Espiritismo não inventou nada, não criou nada, apenas esclarece melhor do que as demais crenças e as demais religiões. E assim, nossos prezados amigos, essa teoria, não é, elimina a pluralidade das existências, elimina o dogma das religiões dogmáticas de céu, inferno e purgatório. Por quê? Porque o dogma de céu, de inferno e purgatório é uma criação das religiões dogmáticas que enfeia Deus, que transforma Deus, que transforma o superior do universo, o imperador do universo, transforma ele em um Deus pequeno, mesquinho, injusto, cruel e terrivelmente desumano, que coloca os seus filhos por um erro pequeno ou finito, coloca no inferno e de lá jamais sairá. Esse é o Deus dos dogmas, das religiões dogmáticas. Não é o Deus do Espiritismo e nem o Deus pregado, ensinado, vivenciado por Jesus de Nazaré, quando ele passou aqui pela terra como um espírito já puro, elevado, um anjo entre nós, Jesus de Nazaré, que não era Deus, não. Jesus era o Filho de Deus, um espírito puro, um anjo, um arcanjo com a forma humana de um nazareno, que ficou aqui entre nós. Esse é Jesus de Nazaré, não é o próprio Deus, que ele afirma no Evangelho mais de 40 vezes. Eu vim do Pai, volto para o Pai. A doutrina que eu ensino não é minha, é do meu Pai que me enviou. Eu vim do céu, volto para o céu. A doutrina que eu trouxe é a do meu Pai. É isso que ele diz, mostrando, separando, mostrando que ele era o Cristo criado e que Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas, que o criou também como nos criou. Logo, na visão do Espiritismo, que apenas repete o que Jesus ensinou, nós somos criaturas de Deus, criados por Deus, e que estamos evoluindo, progredindo, nos transformando de seres de caverna para seres civilizados, que somos nós, e de seres civilizados para anjos, arcanjo. Essa é a destinação para a qual Deus nos criou na visão do Espiritismo. De maneira que os alienígenas que nos visitam são habitantes de outros planetas mais elevados em tecnologia e em ciência, que a ciência hoje, os cientistas estão se reunindo no mundo todo e ainda investigando e até apresentando como sugestão, como hipótese, a verdade que o Espiritismo apresenta como certeza e não como uma mera hipótese, baseado no fundamento de que há muitas moradas na casa de meu Pai. A moradia é o universo, aliás, os mundos. A casa do Pai, conforme de Jesus, a casa do Pai é o que? É o universo infinito. Esta é a visão espírita da ciência do Espiritismo. Muita paz para todos e até uma nova oportunidade de o que é o Espiritismo.